Bom dia, pessoal. Bom dia. Que bom vê-los aqui assim, determinados, focados e constantes aqui no trabalho. É sobre isso que vamos falar nesta manhã. Determinação, foco e persistência. Se você quer ser uma pessoa de êxito, de sucesso, de conquistas na vida, você precisa ter isso, não é? É bom a gente seguir o exemplo das pessoas, e eu quero falar de um exemplo bíblico aqui, de um homem chamado Daniel. Daniel, que eu estou falando, é o Daniel profeta. Inclusive tem um livro na Bíblia com o nome dele, Daniel. Tem outros Daniel na Bíblia, e eu olhei uns 3 Daniéis, né? Mas eu quero falar algumas coisas aqui do profeta Daniel. Eu quero ler um texto muito interessante que já vai falar sobre essa questão de determinação. Olha aqui, capítulo 1 e versículo 8 do livro de Daniel diz assim: E Daniel propôs no seu coração, propor é determinar, é tomar uma decisão. Aqui diz assim: ele propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Para nós entendermos esse versículo aqui, esse texto, precisamos conhecer a história. E a história bíblica conta que o povo de Deus, o povo de Israel, nessa época que aconteceu o episódio que vamos estar narrando aqui, o povo de Israel estava dividido. Eram 12 tribos, 10 estavam no reino do norte, que a capital era Samaria, e 2 tribos estavam no reino sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Segundo os relatos proféticos, o povo de Deus iria passar por grande aflição, iriam ser colocados na mão dos inimigos. Todos os livros proféticos vêm falando sobre isso, e isso foi acontecendo à medida que as profecias foram se cumprindo. O reino de Deus agora dividido, e a Bíblia até diz que o reino dividido, ele não subsiste, ele não conquista. É assim em qualquer negócio, né? Se estamos divididos, não vamos crescer, não vamos prosperar. Temos que ter o mesmo foco. Então veja bem, o reino aqui estava dividido. As 10 nações já tinham ido para o cativeiro, e havia uma palavra profética de que Jerusalém seria sitiada e também levada para serem escravos. Nessa época, antes de Cristo, no ano 606, aconteceu o que as profecias disseram. Jerusalém foi invadida por um grande império caldeu, Babilônia. Na verdade, o maior império que tinha na época, que dominava todo mundo, invadiu ali a cidade de Jerusalém e levou cativo todas as pessoas. Fizeram 3 levas de cativos para a Babilônia. E esse moço aqui, Daniel, e os amigos dele foram levados para a Babilônia como escravos. Só que a primeira leva de judeus para a Babilônia começou com pessoas que estudavam, que tinham algum conhecimento na área cultural, filosófica. E esse moço aqui, Daniel, ele era de uma família nobre. Ele era um menino estudioso, era um menino dedicado, um menino que conhecia toda a cultura e a lei da sua época. E com ele foram levados também os seus amigos, né? Mais 3 amigos aqui foram levados para o palácio do rei Nabucodonosor. O nome deles é Ananias, Misael e Azarias. E a história conta que Daniel foi levado como escravo para a Babilônia. Ele tinha em torno de 14, 15, no máximo 16 anos de idade. Então veja bem, que ele saiu de uma situação de desolação, em que a família dele foi desfeita. Ele ficou longe do papai, ficou longe da mamãe, se tivesse irmão, ficou longe dos irmãos. A cidade dele foi invadida por soldados, muita violência, e levando todo o povo como escravo. Uma situação complicada. Mas sabe o que aconteceu com esse moço aqui e com seus 3 amigos? Eles determinaram no coração,
Eles tiveram um objetivo, um propósito, e eles não fugiram desse objetivo, desse propósito. E aí eles chegaram lá no palácio do rei Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia na época, e aí uma pessoa que cuidava da alimentação, da comida dos escravos que chegavam, principalmente dos escravos nobres, pegaram esses jovens e fizeram um grande banquete para eles comerem, deram roupas boas para eles, cuidaram deles, porque eles iam servir junto com o rei. Eles eram escravos, porém diferenciados, segundo a sua capacidade de conhecimento intelectual, eles eram muito inteligentes. Aí então o chefe dos eunucos mudaram o nome deles. Sabia que o nome naquela época fazia um grande sentido? Marcava a história da pessoa. Para você ter uma ideia, o nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Olha só, o nome dele significava que a vida dele estava na mão do Senhor e o Senhor estava julgando todos os atos dele. É interessante o nome. Quando chegou lá, eles colocaram nomes diferentes. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias passou a se chamar Sadraque, Misael passou a se chamar Mesaque e Azarias Abednego. Mudaram o nome deles, ou seja, queria mudar a história deles, mas sabe, eles eram pessoas determinadas. E a primeira coisa que Daniel chegou para aquele senhor dos escravos e disse para ele: olha, nós não queremos comer a comida do rei, as iguarias do rei. Ah, mas como não? Se é uma comida maravilhosa, se é uma comida muito bem preparada, muito bem temperada, os melhores legumes, os melhores ingredientes, os melhores temperos, condimentos estão aqui. Mas sabe, havia uma questão cultural. Os hebreus, agora depois judeus, eles não comem qualquer comida, não comem carne de porco, não comem qualquer comida, eles são muito criteriosos, por conta de uma cultura hebreia, bíblica, eles não comem qualquer comida, eles são criteriosos na sua alimentação. E outra coisa que a história diz, é que todo aquele alimento, antes de ser servido para o rei, era oferecido para os deuses. Por exemplo, você vai almoçar, você fala: Senhor, eu te agradeço por esse alimento, eu abençoo esse alimento, não é assim? Lá no reino babilônico, eles ofereciam todo o banquete primeiro aos deuses, para depois se alimentar. Então isso era uma afronta ao Deus de Israel, e eles não aceitavam. E ele falou: olha, faça uma experiência conosco, deixe nós aqui comendo somente frutas e legumes durante 10 dias, e no período de 10 dias eles serão levados à presença do rei. E sabe o que aconteceu? Aquele homem colocou a sua cabeça à prova, e deixou que aqueles jovens se alimentassem somente de frutas e verduras, e ao 10º dia eles foram levados na presença do rei. E tudo que foi dito sobre filosofia, astronomia, ciência, biologia, tudo que foi perguntado, histórias e tudo mais, aqueles jovens se destacaram entre todos os magos e os sábios da Babilônia. Só que para Daniel, Deus deu sonhos, interpretações. Deus deu a capacidade de revelar sonhos. Queridos, eu te digo, se você é determinado na sua vida, o Senhor te abençoa. Mas o que é determinação, pastor? Determinação, eu olhei no dicionário e diz o seguinte: é o ato de permanecer firme num objetivo. Você já viu que tem pessoas que têm vários objetivos, várias coisas a fazer e não faz nenhuma? Você precisa ter um objetivo, uma determinação e batalhar, ter ação nessa determinação. Olha só, é o ato de permanecer firme num objetivo, condição mental de superar a frustração, porque você vai ser frustrado, vai ser tentado a deixar o seu objetivo, não é? Porque muitas vezes isso não vai dar em nada. Muda, faz diferente, não vai fluir. Ninguém está dando moral para isso, não é? Você vai ficar frustrado, a sua mente vai falar: ah, não, eu estou pensando que não vai dar certo mesmo. Mas determinação é continuar perseguindo o objetivo até que se propusera, até que você começa a ver um resultado. Então determinação é isso, é ficar ali firme, é não mudar a sua opinião, é crer que o negócio que você está empreendendo é de Deus. Daniel, ele determinou,
E não é porque ele foi levado para a corte de Nabucodonosor que ele seria uma pessoa influente ali, mesmo sendo escravo, mas seria influente no palácio do rei. Ele não mudou, porque ele servia a um Deus todo-poderoso, santo, e ele tinha uma história guardada no seu coração, porque o povo hebreu ensinava a Bíblia para os seus filhos, lia para ele todos os dias, e quando a criança chegava na faixa de 15 anos de idade, ela era levada diante dos magistrados, das pessoas que conheciam da lei, para questionar, para conversar sobre a lei. Aconteceu isso com Jesus quando tinha 12 anos de idade, lembra? Lá na festa da Páscoa, procuraram Jesus, onde que ele estava? Com os doutores da lei. Esse ato tem um nome hebraico que eu não me lembro agora, mas era quando a criança chegava diante dos sacerdotes, dos homens que conheciam ali, e debatiam sobre a lei, para ver se ele podia ser uma pessoa que podia discursar, falar sobre a lei mosaica. Olha só que interessante. Então ele tinha isso dentro do coração, e ele determinou que ninguém tiraria as palavras de Deus da sua vida. Amém? Determinação é isso. Queridos, outra coisa que você vê como característica na vida de Daniel, que nós precisamos, assim, colocar para nós. Sabe o que é também? É ter foco. Já viu que as pessoas muitas vezes começam a fazer uma coisa e não tem um pensamento fixo naquilo que está fazendo? Eu não sei se realmente vocês estão pensando na palavra que eu estou ministrando aqui, não sei. Sabe o que é isso? Falta de foco. Você vai ler, não consegue focar na leitura, você vai trabalhar, não consegue focar no trabalho, você está andando na rua, fica distraído. Temos que ter cuidado com a distração, precisamos ter foco. O foco, ele faz com que a gente tenha aquela certeza de que nada vai sair errado, de que vamos tirar um bom proveito daquilo que estamos fazendo. O que é foco? Que é uma outra coisa que nós precisamos ter na nossa vida. Foco é a nitidez de uma imagem, ou seja, você está vendo às vezes coisas que muitas pessoas não estão vendo. Foco é você ter a visão de um objetivo definido, é você ter um centro, um ponto de convergência. Seja esse ponto de convergência a sua profissão, a sua capacidade na música, a sua capacidade na oratória, a sua capacidade aqui no trabalho. Você tem um foco, você tem um ponto de convergência naquilo que você está fazendo. E naquilo que você está elaborando ali, você está focado. E esse focar, esse prestar de atenção, vai fazer com que as coisas saiam perfeitas. Então você precisa trabalhar com foco. Não pode ter a sua mente pensando num monte de coisa. Hoje eu estou falando sobre determinação, sobre foco e sobre persistência. Qual que é o meu foco aqui? É essa palavra. É contextualizar isso daqui para uma vida prática. Esse é o meu foco nessa manhã. É fazer com que você saia aqui não só com conhecimento, mas sobretudo com entendimento do que é foco na minha vida diária, na minha vida de relacionamento, na minha vida espiritual. Como que eu trabalho meu foco? Eu dou atenção para minha esposa, para o meu esposo, eu dou atenção para os meus filhos, ou eles falam, eu fico olhando. A pior coisa que existe é você conversar com alguém e ela não te olhar, fica olhando para os lados. Não é assim? É horrível isso, né? Porque quando a pessoa vai falar com você, você é prestativo, você dá atenção, você ouve a pessoa, mas quando você vai falar, a pessoa, né, atende o celular e para de conversar com você. Precisamos ter foco. O foco, ele é importante, porque ele nos ajuda a firmar relações, a firmar compromissos, a fazer as coisas certas. Você já dirigiu sem atenção, sem foco no trânsito? O que vai acontecer? Um terrível acidente. É fato. Então precisamos ter foco. E aí eu conto a história de Emerson Fittipaldi, que foi um corredor brasileiro, que os mais velhos aqui, ou melhor, os mais experientes conheceram ele. Né, irmão? O irmão conheceu Emerson Fittipaldi, um corredor brasileiro. Naquela época, ele foi convidado a fazer uma corrida lá em Indianápolis. Lá em Indianápolis, a pista não é como as outras pistas, ela é oval. E aí ele correu lá e foi uma maravilha. Ele fez uma grande corrida naquele lugar. E quando terminou a corrida, os jornalistas perguntaram: Emerson,
Qual é a sensação de correr numa pista oval? Outro jornalista perguntou: Emerson, o que você achou assim dos muros tão perto do carro e você correndo aí em média de 300 km por hora? Sabe o que ele fez para o repórter? Outra pergunta ele fez para o repórter: que muro? Sim, o muro de Indianápolis, você correndo tão perto. Ele: não vi muro. Sabe por quê? Porque eu estava olhando para a pista, eu estava focado. Gente, Daniel, esse menino, ele sabia que ele tinha passado por grande luta, grande sofrimento, grande dor, de ver a sua família, a sua cidade toda destruída. E depois a história conta que depois de Cristo, no ano 70, o general Tito foi lá e acabou de destruir o resto da cidade de Jerusalém. Destruiu todo o templo de Jerusalém. Daniel, sabendo de tudo isso, ele não ficou murmurando, ele não ficou criticando o governo, falando das pessoas, sentindo-se vitimado pela história dele. Não, ele foi focado. Ele falou: se Deus me trouxe para o reino de Nabucodonosor, me trouxe para fazer parte da corte, é porque Ele tem um propósito na minha vida. Assim é com você e comigo. Você não pode ser vítima da história, como nós já falamos aqui. Nós somos o protagonista, o principal da história. Não importa se ela foi de dor, de tristeza, de desprezo, de abandono, de estupro, não importa. De drogas, de beber, não importa. O que importa é para onde Deus te chamou para estar hoje. E ele estava lá, sabe como? Determinado, focado naquilo que Deus mandou ele fazer naquele lugar. Que era exaltar o nome de Deus, que era glorificar o nome de Deus, que era trazer a vontade de Deus no coração daquele povo, tocar naquelas autoridades. E foi o que Daniel fez com seus amigos. E sabe o que aconteceu aqui? Coisas extraordinárias que a gente vai ver aqui, o resultado no concluir dessa palavra. Mas eu ainda quero dizer com vocês aqui, que Daniel tinha algo muito poderoso na sua vida: persistência. Você conhece alguma pessoa que já começou um negócio e parou? Começou outro negócio e não deu certo, ela parou? Começou um outro negócio e também não deu certo? E você já percebeu que tem pessoas que fez um desses negócios que essa pessoa que começou desistiu e trabalha a vida inteira e ganhou a vida inteira fazendo esse tipo de negócio? Não é assim? Sabe por quê? Por conta da persistência. É algo de admirar numa pessoa. Porque olha, quando você está trabalhando em algum objetivo, ou você está persistindo em alguma coisa que não dá resultado, o que acontece? Vem o desânimo. Ah não, já tem 1 ano, já tem 2 anos, não vai dar certo. E aí você desiste. E a história conta que os maiores homens da história, mulheres da história, foram aqueles que persistiram. Nós temos a luz aqui, ó, as lâmpadas, porque um homem persistiu por mais de 1000 experiências. E hoje nós temos a lâmpada. Se ele tivesse desistido, ah, não vou persistir nesse negócio, não dá certo não. Como seria a nossa ciência se os cientistas não persistissem? Você ficaria com dor de cabeça o tempo todo, não tinha como, não tinha um remédio, mas eles persistiram até buscar a solução. Por que você está desistindo do seu casamento? Por que você está desistindo dos relacionamentos? Por que você está desistindo do trabalho? Por que você está desistindo das coisas, da vida que lhe propõe coisas boas? Não deixe que o desânimo invada o seu coração. Esse moço aqui, irmãos, ele era persistente. Vamos ver o que é persistência? Olha aqui a definição que eu trouxe de persistência: qualidade de persistente, constância, pertinência, é a capacidade, olha só, é a capacidade de continuar com os esforços, mesmo frente aos mais desanimadores desafios ou obstáculos. Gente, o que tem para colocar a gente para baixo aí de desânimo não está escrito no jornal, é muita coisa que quer desanimar você, que quer colocar você para baixo, que quer tirar você do propósito.
Gente vai chegar com muita inveja, porque vai ver que você vai prosperar nesse caminho. Gente vai chegar com muita imposição contra você, com argumentos fortes. Vai chegar outras oportunidades para você, que você vai julgar que vai ser melhor. Mas se Deus colocou você nesse lugar para prosperar, se você te deu algo na mão para prosperar, não abra mão. Tenha persistência. A persistência é uma das qualidades mais preciosas, bonita e marcante na vida de uma pessoa vencedora. Muitas vezes a desistência é para os fracos, covardes e mentirosos. Foi o que Gideão falou para aquele exército lá, que os fracos, os covardes, os medrosos voltassem para suas casas. Ficou somente 300 homens ali, e eles venceram um grande exército inimigo. Então a persistência, ela traz o êxito. Agora vocês querem ver o resultado para a gente terminar na vida de Daniel? Esse menino que foi lá para o reino de Nabucodonosor, ainda criança, mas ele tinha, diga comigo, ele tinha, o que ele tinha? Persistência, mas primeiro ele tinha determinação, ele tinha foco naquilo que estava ali, ele tinha persistência. Sabe o que aconteceu com ele? Olha aqui, gente, que tremendo. Nessa conclusão, Daniel foi governador. Daniel 2,48, sabe com quem? Com Nabucodonosor. Ele revelou um sonho para Nabucodonosor, e Nabucodonosor ficou impressionado, porque antes de ele revelar o sonho, iria acontecer uma tragédia lá em todo o reinado. Nabucodonosor disse que ia matar todos os magos, todos os bruxos lá. Por quê? Porque não tinha ninguém que conseguia interpretar o sonho. Daniel foi lá e interpretou. No reinado de Nabucodonosor, ele foi colocado como um governador. Olha só que interessante isso. O texto vai dizer, ó, então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Ou seja, ele era um ministro de estado agora, governava junto com o rei todo o império do mundo conhecido. Aí esse rei morreu e veio o rei Belsassar. Sabe o que Daniel foi no reinado de Belsassar? O terceiro homem mais importante do reino, porque ele revelou um sonho também para o rei Belsassar. Olha o que diz aqui, ó. Então mandou Belsassar, Daniel 5:29, que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Olha só, compensa ser determinado? Compensa ser focado? Compensa ser persistente? Agora eu te falo uma coisa, bom andar com pessoas assim. Ou não anda com pessoas desanimadas, pessoas fracassadas, igual aquele desenho, oh dia, oh hora, lembra daquele desenho que tinha aí? O cara, tudo para ele era né? Igual o homem lá do, vamos evitar a fadiga, né? Aquele velhinho lá, do Chaves, tudo querendo evitar a fadiga, gente, Deus nos chamou para a luta, para a conquista, entendeu? Olha aqui o que é, como é bom você andar ao lado de pessoas. Sabe o que aconteceu aqui, ó? Constituiu seus amigos sobre os negócios da província. Quem? Ananias, Azarias e Misael. Andava com Daniel. Daniel foi levando ele. Então, ó, vem comigo que o negócio é bom. Deus vai nos prosperar. Sabe qual que é o maior problema do ser humano? É correr atrás de dinheiro, de riqueza, de poder. Gente, não se engane. Quando você tem predicados de conquista, que são esses aqui, dinheiro, conquista, poder, fama, elogio, reconhecimento, eles serão coisas que vão acontecer de forma natural na sua vida. Então, o homem é ambicioso, o homem, eu digo no gênero geral, ele pensa que para ele progredir na vida, ter dinheiro, conseguir as coisas, é na sua força, na sua... Não,
Você tem que procurar esses predicados aqui. E para você procurar isso, agora eu vou te falar, antes de concluir. Sabe qual o código aqui da vida de Daniel? Vou te falar qual que é. Olha o código dele aqui, ó. Consagração. Ele era um homem consagrado a Deus, ele orava 3 vezes ao dia, não importa a situação, ele orava, ajoelhava e buscava o Senhor 3 vezes ao dia. Quantas vezes nós temos orado? Consagrado a nossa vida a Deus. Olha o código, olha o segredo da pessoa de sucesso: consagração. Uma pessoa separada para Deus, que tinha um coração em Deus, que buscava a vontade de Deus. Não importa se ele fosse jogado na cova dos leões, mas ele buscava o Senhor, ele orava. Outro segredinho aqui: alimentação. O que nós falamos no início? Eles não comiam qualquer coisa. Ah não, pastor, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga, mas eu tomo 2 litros de refrigerante, entendeu? De boa. Eu vou num casamento assim, e aí eu como, mas eu como, nem arroz eu como outras coisas, que arroz eu vou comer em casa, então eu como, aí eu como até não conseguir dormir à noite, tanto que eu como, né? Então, Daniel, ele tinha uma disciplina de alimentação. Quando você tem uma disciplina de alimentação, o seu cérebro, a sua mente funciona mais ativa. Você sabia disso? Ele tinha uma disciplina de alimentação. E outra coisa que nós falamos aqui, ele era constante. Ah não, eu já comi regrado a semana inteira, final de semana agora eu vou me arrebentar, vou comer até... Não, ele era isso, um homem consagrado a Deus, buscava a vontade de Deus. Ele era um homem que cuidava do seu corpo, do seu templo. Ele tinha uma boa alimentação, e ele era um homem persistente. Aí o que ele falou lá, ó? Chegou lá para o rei e falou assim, ó, Daniel 2,49, e pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. O que aconteceu com os amigos dele? Foram colocados no governo, e ele ficou lá junto com o rei. Gente, essa manhã eu digo para você, e para você que vai me ver, seja determinado, seja focado, seja persistente, porque todo o seu trabalho feito em Deus, não para os homens, mas feito em Deus, a Bíblia diz que ele não é em vão. 2 Coríntios 11:59, todo trabalho feito para Deus não é em vão. Nós teremos galardões, nós teremos prêmio, nós teremos recompensa, seja através das pessoas, ou seja por uma situação, Deus vai nos recompensar. Amém. Entendeu? E procure ser assim, uma pessoa consagrada a Deus, uma pessoa que coloca a sua vida em oração na presença de Deus, e você vai ter grande êxito, e as pessoas que estiverem com você vão alcançar grande êxito também. É assim que funciona. Deus abençoe ainda mais a sua vida de determinação, de foco e de persistência. Amém? Amém. Semana abençoada.